Olá, pessoal! Hoje vamos conversar com o Charles Friedenberg, defensor público da União, que vai contar um pouquinho aí sobre a carreira de defensor federal. Bem-vindo ao Estratégia. Charles, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde. Primeiramente é um prazer estar aqui, podendo falar um pouco aqui da carreira de defensor público federal, Eu sou defensor público federal desde 2010, Atualmente estou atuando aqui na unidade de São Paulo, capital. Primeiramente fui lotado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Depois eu fui removido para Guarulhos. Depois fui para o Rio de Janeiro. Sou carioca, Só que eu sou casado com uma paulista, então agora estou atuando em São Paulo desde 2017, aqui na área civil, A Defensoria Pública da União permite você atuar em diversos ramos do Poder Judiciário da União, Então a gente atua na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho e na Justiça Militar da União, Então, vou contar um pouco dos casos que atuei, por onde eu passei, para que aqueles que nos estejam assistindo possam aí saber um pouco da carreira e possam também ter mais intimidade com a nossa atuação aí do dia a dia. Tá certo. O que faz, então, um defensor público federal? Bom, o defensor público federal ele presta assistência jurídica, perante o Poder Judiciário da União, Então, diferentemente do defensor estadual, que presta assistência jurídica para aquele que não pode pagar o advogado perante a Justiça do Estado, a gente presta assistência jurídica perante o Poder Judiciário da União. Então, por exemplo, o assistido que tem um problema com o INSS, com a Caixa Econômica Federal, ele deve procurar a Defensoria Pública da União. Então, se a pessoa não está conseguindo se aposentar, está com um problema, não conseguiu receber um auxílio-doença, então, nesses casos, atua o Defensor Público Federal. Ele vai prestar essa assistência jurídica perante o Poder Judiciário da União. E como que é? A pessoa, ela vai direto lá na sede da defensoria ou tem um sistema virtual e aí a equipe já faz a triagem? Como funciona? Então, a pessoa procura a sede da Defensoria Pública da União. Vale lembrar que a Defensoria Pública da União só está instalada em 30% das subseções da Justiça Federal. Ou seja, até quem está procurando aí fazer concurso, a gente, em 70% das subseções da Justiça Federal tem um juiz federal, tem um advogado da União, tem um procurador da República e não tem um defensor público federal. Então, é uma instituição em expansão. Então, voltando ao que eu estou falando aqui, a pessoa procura a unidade, lá tem pessoas que vão fazer o primeiro atendimento, vão identificar a demanda, se aquele caso realmente é da Defensoria Pública da União, vão digitalizar os documentos da pessoa, vão abrir um processo que a gente chama de processo de assistência jurídica, e depois que abrir esse processo vai ser concluído para o defensor público e vai fazer a análise do caso. Às vezes nem precisa entrar na justiça, basta expedir um ofício para a Caixa Econômica Federal, para o INSS, uma resolução extrajudicial, e muitas vezes necessita de ajuizamento da ação. Como foi quando você tomou posse no seu cargo? Aí, quais opções você tinha e como que funciona a progressão na carreira? Então, eu fui lotado em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, foi a minha primeira lotação. Por ordem de classificação, existem os lugares que estão vagos, Então, aí o defensor público, conforme a sua classificação, escolhe a unidade que vai atuar, Lógico que no início da carreira, a tendência é você ficar em unidade do Centro-Oeste, em unidade do Norte, que são as unidades que são menos escolhidas. Como é uma carreira nova ainda, não é uma carreira muito interiorizada. Então, para aqueles que querem carreiras que não fiquem muito longe de casa, a Defensoria Pública da União, dentro do ramo das carreiras federais, é uma ótima opção, Porque você consegue voltar rápido para casa, Então, você falou da progressão na carreira. Então, como é que é dividida a carreira? Primeiro, você é o defensor público federal, você entra na carreira como defensor público federal de segunda categoria. Tá? Esse nome é até feio, porque parece que você é um cara de segunda categoria. Não, é que você atua perante a primeira instância. E depois você pode ser promovido, Eu ainda estou na categoria inicial, que é a segunda, depois você pode ser promovido para a primeira categoria, que é aquela que atua perante o Tribunal Regional Federal ou perante as turmas de recursais nos juizados especiais federais. E por fim, a última categoria chama categoria especial, ficam lotados em Brasília e atuam perante os tribunais superiores, STJ, STF.
Entendi. Então, aquela lista de classificação do concurso, ela continua sendo usada aí para as progressões, ou como é que é? Antiguidade, Isso só merecimento? para o Pro provimento inicial. pro inicial, para você Aham. onde vai escolher a lotação. Depois, você pode ser promovido por antiguidade ou por merecimento, né? Então, você tem o mestrado dá pontos, você ser chefe da unidade dá pontos, ser coordenador de uma determinada área. Então, tem uma lista, né, tem uma resolução do Conselho Superior da Defensoria que fala quais são os pontos. E aí você pode ser promovido, né, para a primeira categoria, para a categoria especial. E você julga que demora muito tempo? Como que é essa progressão? É uma promoção, demora muito tempo, mas a vantagem da carreira é que você já entra como titular, né? É diferente, tem carreiras que você entra como substituto. Então, quando você entra na carreira de defensor, tem poucos níveis, mas você já entra como titular de um ofício, né? Então, você já tem independência funcional, não vão ficar te mandando para substituir em diversos lugares. Você já tem, se você é titular de um ofício em uma determinada unidade, vai ficar naquele local. O que acontece muitas vezes é que em determinados lugares está precisando de defensor e abrem concursos de designação extraordinária, né? Então, você abre o concurso, a pessoa se candidata para atuar de forma específica e temporária em um determinado local, mas ele ganha diárias para poder estar substituindo em determinado local. Uhum. Você mencionou que é uma carreira nova, que em alguns pontos ainda não há, Isso, né, postos da defensoria. E o volume de trabalho, então, tá grande? Como que é? O volume de trabalho é bem grande, ainda mais para quem nunca trabalhou, às vezes passa no concurso, ainda não tem noção. O volume de trabalho é grande, né? A gente conta com estagiários, né? Muitas unidades ainda têm servidores que colaboram e tudo mais. Então, o volume de trabalho é bastante significativo, né? Agora, como você falou, uma carreira nova, o primeiro concurso é de 2001, né? Então, é uma carreira ainda que tem um caminho aí para trilhar grande, né? O que exige mais de um defensor? Ou o que você julga como habilidades importantes para desempenhar bem aí essa função? Primeiramente, o defensor tem que gostar de ter contato com o público, né? Então, às vezes, a gente precisa, aquele que nos procura, que é o usuário do serviço da defensoria, que a gente chama de assistido, a gente precisa gostar de atender a pessoa, entender qual é a demanda dele, ter uma criatividade para que a gente possa usar o direito da melhor forma possível para atender a pretensão que a pessoa está querendo, né? Então, ter essa empatia com a população e gostar disso é muito importante para que você seja feliz no cargo. Tem alguns casos marcantes que você poderia mencionar, que você se lembra aí? A gente atua muito em casos de tutela de saúde, né? Ainda mais em cidades menores, que tem uma população pobre, que o sistema de saúde não funciona. A gente tem muitas pretensões que a pessoa não consegue um determinado medicamento, e aí vai na defensoria pública ou não consegue uma internação. Então, assim, já tive diversos casos que são emblemáticos, às vezes em plantão, que a pessoa procura a gente, um familiar está precisando de uma internação urgente, e aí a gente consegue uma decisão em plantão e a pessoa consegue aquela internação, né? Isso dá uma satisfação pessoal, né? Então, além da remuneração, a gente tem essa satisfação pessoal, muitas vezes, de conseguir atender aquela pretensão, ainda mais a pessoa quando está numa situação de vulnerabilidade. Uhum. Muitas vezes a pessoa que é formada em direito está pensando em seguir uma carreira jurídica e vai escolher, não sabe muito bem para que lado ir, né? E olha a remuneração, mas é bem similar, né? Em todas as carreiras, é alta e tal. Mas o que você ressaltaria, assim, como principal, mais importante da defensoria para que a pessoa se atente, né, a esse cargo, a essa possibilidade de carreira? Eu acho que o que diferencia a carreira da Defensoria Pública das demais carreiras jurídicas é você ter esse contato direto com o povo, saber que por trás daquele processo tem uma pessoa, né? Quando você é o advogado da União, né, o teu empregador ali é um ente abstrato, né? Na defensoria, né, na verdade, o teu empregador, para quem você está respondendo, é uma pessoa, né, que tem um interesse específico, né? Então, isso diferencia a defensoria das demais carreiras. Então, quem tem essa sensibilidade, quem já gosta de atuar em demandas em prol de pessoas mais vulneráveis, é uma carreira que a pessoa vai ter muita satisfação.
Tem muita demanda de audiências? Principalmente na área criminal, né? Então, também tem atuação na área criminal, então as pessoas que são processadas por crimes federais, estelionato previdenciário, tráfico internacional e não constituem advogado, a defensoria é nomeada para atuar, né? Ou a pessoa procura mesmo a defensoria. Então, nesses casos tem muita audiência, então defensores criminais têm muita audiência. Na área civil que eu estou não tem muita audiência, né? Porque a gente ajuiza a ação, normalmente as provas são documentais, já estão no processo, então o juiz não marca audiência. Na área previdenciária, que também é um grande foco da nossa atuação, tem algumas audiências, principalmente em casos de pensão por morte, né? Porque aquela pessoa às vezes não é casada, né? Então tem que comprovar a união estável, então o juiz quer ouvir testemunhas para ver se aquela pessoa realmente fixou união estável com aquela pessoa que faleceu e tem direito à pensão por morte. Para essa possibilidade de atuar numa área que tem mais afinidade, civil, criminal, outra, criança, adolescente, enfim, como que funciona na defensoria? Tem a ver com a sede onde vai atuar? Sim, como que é essa escolha? Muitas vezes em unidades menores, que contam apenas com 2, 3 defensores, a atuação é geral, né? Em unidades maiores já é dividido. Em regra, a divisão é criminal, previdenciário e área civil, né? E aí, conforme a antiguidade na carreira, né, a pessoa escolhe o seu ofício de atuação, né? Então é bacana que tem essa possibilidade depois de especializar, de mudar. E a né? gente também tem o ofício defensor de direitos humanos e tutela coletiva, né, que é um ofício regional, é eleição de 2 em 2 anos, né, e esse defensor lida com casos coletivos, né, não são demandas individuais. Então surge uma demanda de, sei lá, por exemplo, uma reintegração de posse de um imóvel ocupado por um grande número de pessoas, ou um caso, por exemplo, um medicamento que se quer que toda a população tenha direito, que ainda não está na lista do Relatório Nacional de Medicamentos. Então, demandas coletivas, também tem quem gosta dessa área, também a gente tem essa possibilidade. De atuação. E, assim, relembrando um pouquinho o seu processo de estudos, como foi? Você chegou a prestar concurso para outras carreiras e como você definiu mesmo o que seria defensoria? Então, eu sou do Rio de Janeiro, me formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu me formei no final de 2008 e já estava fazendo cursinho no último período da faculdade, né? Nos 2 últimos períodos. Então, assim que eu me formei, eu separei para estudar o material do cursinho que eu fiz durante a faculdade. E, na época, a carreira de defensor público não precisava de 3 anos de atividade jurídica. Na Defensoria Pública da União já exige os 3 anos, né? Algumas carreiras estaduais há uma discussão, mas algumas não exigem, tá? E aí tinha, na época, os advogados da União, advogados do Estado, né? As procuradorias, e a defensoria, né, que permitia. Então, eu optei por esse caminho e aí logrei aprovação na Defensoria Pública da União e estou aí até hoje, né? A magistratura e o Ministério Público já exigiam os 3 anos, desde a Emenda Constitucional 45, né? A questão dos 3 anos da Defensoria Pública da União foi a partir da Emenda Constitucional de 80, de 2014, mas algumas estaduais ainda parece que não estão exigindo esses 3 anos, na Defensoria Pública já existe. Mas vale lembrar que é no momento da posse, né? Então, muitas vezes a pessoa passa no concurso, fica na lista de espera, pode pedir também para ficar no último lugar da lista de espera até completar os 3 anos, né, de atividade jurídica. Uhum. Então, você foi certeiro, né? Se formou, já estava se preparando e já passou rápido. Foram 1 ano e meio de preparação, eu considero rápido, né? Bastante. Hoje em dia, cada vez os concursos estão mais concorridos, né? Mas eu tenho certeza que se a pessoa se prepara bem, faz o curso de estratégia, ela está muito preparada. E o que você ressaltaria, então, alguma outra coisa que gostaria de mencionar a respeito da defensoria, para quem está ali nos acompanhando e nessa busca por uma orientação para saber qual carreira seguir? Bom, o que eu falei, eu acho que a defensoria, quem gosta desse contato com o povo, quem gosta de saber que vai estar fazendo bem a um próximo, né? A gente lida diretamente com o povo, então você vai fazer a diferença na vida de uma pessoa, então é muito importante isso. Saber as demandas que a gente lida no dia a dia facilitam muito a fazer a prova, porque, em regra,
Por exemplo, na segunda fase, as questões são elaboradas por defensores públicos, a partir de casos que a gente pega na prática. Então, o aluno, principalmente para a segunda fase, saber o que são os casos corriqueiros, quais são as matérias que a gente enfrenta no dia a dia, vai ser muito importante para que ele tenha êxito aí nas provas. Tá certo, Charles. Tá bom. A gente agradece muito sua participação aqui conosco, esclarecendo algumas dúvidas dos alunos, dos estudantes sobre a carreira de defensor público da União. Muito obrigada, até uma próxima. Muito obrigado a todos. A gente vai ficando por aqui. Eu te lembro que pode acompanhar todas as notícias sobre o mundo dos concursos no site do Estratégia Concursos, também as notícias de carreiras jurídicas, e eu te vejo numa próxima. Tchau, tchau.